Ih, tem gente de 30 que já acorda cansada. Nem tô falando daquele cansaço normal de uma semana puxada. Eu tô falando de uma fadiga meio difusa, uma sensação de que a cabeça já levantou no prejuízo. O dia nem começou direito e a pessoa já está sem presença, sem clareza, sem margem. Ao mesmo tempo, você encontra algumas pessoas de 50, 55, 60 que passam uma impressão completamente diferente. Não porque estejam no auge físico da vida, mas porque parecem mais inteiras. Tem uma estabilidade ali, uma presença menos espalhada, uma energia que não parece vir de agitação, e sim de consistência. Isso provoca uma pergunta inevitável. Como é que pode? Como é que alguém mais velho parece, em certos casos, mais vivo mentalmente do que tanta gente mais nova? A resposta que a gente costuma inventar para isso quase sempre é fraca. Atribui tudo à genética, suplemento, disciplina, rotina perfeita. Mas isso explica mal o tipo de energia que está em jogo aqui. Porque em muitos casos o que parece energia não é energia a mais. É energia menos desperdiçada. E a ciência começa a ficar interessante aqui, justamente nesse ponto. Uma parte importante da pesquisa sobre envelhecimento mostra que muitos adultos mais velhos tendem a reagir de forma menos intensa a estresses cotidianos do que adultos mais jovens. Isso não significa que a vida deles seja mais fácil ou que deixem de sofrer. Significa só que o sistema interno pode parar de tratar qualquer atrito pequeno como se fosse um grande evento. Esse detalhe muda muito a conta. Tem muita gente de 30 vivendo com a cabeça ocupada por coisas que não deveriam consumir tanto espaço. Uma cobrança comum reverbera mais do que precisa. O incômodo pequeno atravessa o dia inteiro. Uma comparação banal ganha peso demais. O sistema nervoso fica trabalhando acima do necessário por causa de estímulos que, vistos de fora, são até modestos. E é aí que parte da energia vai embora. Não em grandes tragédias, mas nesses atritos miúdos que se repetem o tempo todo e nunca deixam a sua cabeça realmente descansar. Quando a psicologia fala em regulação emocional, é disso que ela está falando. Não é de frieza, nem de autocontrole teatral. Está falando da capacidade de sentir uma coisa sem deixar que ela tome conta de todo o sistema. Na vida real, isso aparece de um jeito simples. Algumas pessoas vão ficando mais velhas e aprendem, às vezes na dor, a não entregar o dia todo para qualquer oscilação. A frustração existe, o conflito existe, o ruído existe, mas eles param de comandar a casa inteira. E isso preserva a energia mental. Tem um tipo de exaustão que não nasce do trabalho em si. Nasce da forma como a mente responde ao trabalho, às pessoas, às expectativas e às pequenas tensões do cotidiano. É uma fadiga que não depende apenas de esforço físico. Ela depende do quanto o seu mundo interno está exposto, vulnerável e sem filtro. Com o tempo, muita gente também fica seletiva. Não no sentido charmoso da palavra, mas no sentido prático. Passa a sustentar menos relações por obrigação, compra menos conflitos inúteis, oferece menos atenção a coisas que antes sequestravam a cabeça sem dificuldade. Isso não é indiferença, é economia psíquica. E eu acho que é esse o ponto central para entender por que algumas pessoas mais velhas parecem ter mais energia. Não porque tem uma receita secreta que os mais novos não saibam, mas porque em alguns casos elas já entenderam que atenção, emoção e disponibilidade também são formas de gasto. Aos 30, muita gente ainda vive como se precisasse responder a tudo, estar por dentro de tudo, acompanhar tudo. Isso produz um cansaço muito específico, porque a pessoa não está só vivendo a própria vida. Ela está tentando administrar o excesso de entrada que o mundo despeja nela. Quando esse padrão se mantém por anos, a energia não some de uma vez. Ela vai sendo drenada aos poucos. E é por isso que o tema não pode ser tratado como uma questão simples de motivação. Tem gente que não está sem energia no sentido clássico. Ela está sobrecarregada de estímulo, de reatividade e de desgaste emocional. A sensação final é a mesma, mas a origem é outra. Por isso eu também acho que a palavra certa aqui não é potência, é vazamento. Em alguns casos, a diferença entre alguém de 30 completamente drenado e alguém de 50 que pareça mais inteiro não está na quantidade de energia produzida. Está na quantidade de energia que deixa escapar por ruídos que antes capturavam tudo. Isso não transforma envelhecimento em vantagem mágica. Também não quer dizer que toda pessoa de 50 esteja melhor do que toda pessoa de 30. A realidade é bem mais dura do que isso. Só que existe sim uma pista interessante aqui.
Parte do que chamamos de maturidade pode ser simplesmente a redução desse desperdício invisível. Menos desgaste com o que não importa, menos captura por estímulos pequenos, menos entrega emocional automática para qualquer coisa que bata na sua porta. No fim, talvez a pergunta mais útil não seja como ter mais energia. Talvez a pergunta seja outra. Quanto da nossa energia está indo embora em batalhas internas que nem deveriam ter crescido tanto? Porque olhando de perto, algumas pessoas não parecem mais fortes porque ganharam alguma coisa com a idade. Às vezes elas só pararam de perder energia do mesmo jeito.